Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje vamos dar continuidade ao segundo capítulo da parte primeira das causas primárias de O Livro dos Espíritos. O segundo capítulo, recordando, trata dos elementos gerais do universo. E o segundo item, ou a segunda seção, vai abordar espírito e matéria. Só que Kardec, inteligentemente, começa abordando a matéria, que é o transitório. E na questão 21, hoje nós vamos ficar com essa parte da matéria, na questão 21, ele vai fazer a seguinte pergunta. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Vamos tentar entender. A matéria existe desde o início, da mesma forma que Deus existe desde o início, como se fosse assim um elemento distinto de Deus, mas que lá atrás já existia junto com ele desde o princípio, ou foi criada por Deus em algum momento da história do universo. E aí, os espíritos respondem assim: só Deus o sabe. Isso daí a gente não tem condições ainda de chegar nessa explicação. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. Do tipo assim, olha, Deus é que vai ter como responder isso, mas se a gente for buscar pelo campo da razão, tem uma coisa que a gente pode perceber. E o que é isso? É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Essa ideia, então, de que Deus descansou no sétimo dia, não vale muito, não. Deus nunca esteve sem ação, Deus nunca esteve sem trabalhar. E vamos entender desde já que trabalho não é castigo. Por isso que Jesus disse lá atrás, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O universo está em constante transformação e em constante movimento porque Deus não fica inativo, sem ação. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Isso são os espíritos perguntando. Por mais distante que seja esse início do trabalho de Deus, a gente consegue imaginar Deus sem movimento, sem atividade, parado, descansando em cima de uma nuvem, por um minuto que seja? Será que realmente isso daí é possível? Eles devolvem a pergunta. Na questão 22, Kardec vai continuar trabalhando com a ideia da matéria. E a questão 22 tem uma questão dentro dela, é 22 e 22A. Na 22 está assim: define-se geralmente a matéria como sendo, e aí tem a definição da matéria. E vamos lembrar que isso daqui é uma definição do século XIX, isso daí já vem sendo alterado. Vou voltar. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar o sentido, o que é impenetrável. Então, lá atrás, o que era matéria? Era aquilo que podia ser medido de alguma forma, e nesse medido aí a gente pode entender desde peso, altura, profundidade, seria aquilo que tem extensão. É aquilo que pode nos impressionar pelos sentidos, então que pode ser tocado, que pode ser visto, que pode ser de alguma forma percebido, né, através dos nossos sentidos, e o que é impenetrável. Porque naquele entendimento, naquela época, matéria era aquilo, por exemplo, que eu toquei e não consigo penetrar dentro dela. E aí Kardec questiona, são exatas estas definições? Isso daí está correto? E eles vão responder o seguinte: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. E aí é muito interessante quando a gente pensa nessas coisas, porque os espíritos respondem aos conhecimentos de uma época, mas deixam, vamos dizer assim, entreaberto para o caminho evolutivo que a gente vai seguir ainda mais para frente. Do vosso ponto de vista, no ponto de vista do homem daquela época do século XIX, matéria era aquilo que tinha extensão, que era capaz de impressionar pelos sentidos, de impressionar os sentidos e que era impenetrável. Mas eles continuam. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria.
para vós, porém, não seria. A gente vai ver lá na frente que é por isso que eles dizem que o perispírito é formado de matéria quintessenciada. Peraí, Rogério, o que é isso? Perispírito, matéria quintessenciada? É só para a gente deixar o gostinho. A gente vai voltar nisso lá na frente. Mas é importante lembrar que essa definição aqui é muito clara. A matéria existe em exemplos, né, tão sutis e etéreos que não causaria nenhuma impressão aos meus sentidos. É importante a gente entender. E por causa disso, Kardec vai questionar: que definições podeis dar de matéria? Que definições podeis dar da matéria? E aí os espíritos respondem: a matéria, para a gente isso daí é o que vai ser mais importante, pelo menos no campo da ciência dos espíritos. É o laço que prende o espírito. É pela matéria que nós aqui, vou falar de outra forma, é pela matéria, por essa matéria aqui, que eu, Rogéria, estou neste momento presa a este mundo. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. É esse instrumento do qual eu me sirvo e, ao mesmo tempo, que eu vou exercer a ação. Que é a ação? A ação de pegar, a ação do movimento, a ação do trabalho, as diversas ações que são permitidas a eu, espírito, Rogéria, executar neste mundo. E aí Kardec vai colocar a nota. Desse ponto de vista apresentado aqui, de que a matéria é o laço que prende os espíritos, pode-se dizer que a matéria é o agente, é o elemento, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Vamos repetir. Desse ponto de vista, a matéria é o agente, é o intermediário com o qual e sobre o qual o espírito vai atuar. É pela matéria que eu atuo no mundo. É pela matéria que eu atuo com as pessoas com as quais convivem comigo. É através da matéria que eu consigo o auxílio necessário para me libertar das minhas dores, dos meus sofrimentos, dos erros que eu refiz. Se eu peguei uma enxada e criei um monte de buraco numa estrada, depois vai ser necessário que eu tome de novo da mesma enxada para aos poucos pegar aquela terra que eu tirei do lugar e colocar de novo para tapar os buracos que eu abri. Por que estamos dizendo isso? Para que a gente entenda que não existe noção de castigo. Quando a gente fala de ação e reação, causa e efeito, é simplesmente uma resposta dada a uma ação anterior. Não é um castigo por algo que eu fiz. Não estamos aqui para sermos castigados. A matéria é o agente com o auxílio do qual nós atuamos no mundo. E por isso ela é bendita. Um beijo imenso para vocês.